Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atamani al-akmalani ala khair khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Caros irmãos, continuando com a nossa aula sobre os 40 hadiths do Imam Nawawi rahmatullahi alayhi. Na semana passada começamos a falar sobre a introdução desse hadith, desse livro. E terminamos aonde? Onde é que nós terminamos? Ninguém se recorda, eu recordo. Onde é que nós terminamos? Nós estávamos falando sobre as fontes da legislação islâmica. Citamos 8 fontes. Quantas fontes? 8 fontes. Quem pode repetir? Dona Maria. Primeira fonte? Al-Quran. Sunnah. A Sunnah. Unanimidade entre os teólogos. Unanimidade entre os teólogos. Analogia. Costumes. Benevolência. A benevolência. Tudo aquilo que proporciona entendimento entre as pessoas. Tudo que proporciona entendimento entre pessoas. E leis divinas antes do Islã. E leis divinas antes do Islã. Serve como nossa lei. Então vamos seguir mencionando o que? Outras fontes que ficaram. Então tem aquilo que se chama de diligência. Diligência, o que será? Diligência é um teólogo qualquer pegar um assunto, começar a estudar para chegar a um certo ponto, a uma certa conclusão. Então isso se considera também uma das fontes da legislação islâmica. Na língua árabe chama-se ijtihad. Então esta é a fonte número 9. Temos mais uma fonte chamada Saddu Dhara'i. Saddu Dhara'i, eu na verdade na semana passada parei porque procurei significado disso, não estava a encontrar. Por isso eu preferi parar para procurar. Mesmo assim, eu fiz questão de procurar e não achei até agora o significado, porque a língua árabe é muito completa em relação à língua portuguesa. Mas Saddu Dhara'i pode-se dizer que é precaução. Precaução ou então uma ação preventiva. Isto é, por exemplo, alguém deixa de fazer uma coisa, não porque essa coisa é haram, mas por uma questão de ele honrar a sua própria religião, deixa de fazer, para que as pessoas não olhem com olhar assim estranho. Então também serve como fonte legislativa. Essa é a 10ª fonte, né? Temos mais duas fontes. Nós dissemos que existem várias fontes que servem como a fonte legislativa no Islã. Então existe outra fonte que é Qawl Sahabi. Qawl Sahabi é palavra de um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se algum companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam falar sobre o assunto que é assim, então para muçulmanos serve como uma legislação. Porque ele não fala, senão porque ele talvez tenha ouvido do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou talvez tenha visto o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo, ou então eles fizeram esta ação no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta sallallahu alaihi wasallam não proibiu a sua prática. Então também serve como uma fonte legislativa. A 12ª fonte é aquilo, mas essa 12ª fonte é só para aquelas pessoas que são do madhhab do Imam Malik. Só o Imam Malik que considera como
uma das fontes da legislação. O que é que será? Essa 12ª fonte é a prática de moradores de Medina. A prática de moradores de Medina. Quando um morador de Medina qualquer praticar uma ação, para o Imam Malik serve como o quê? Como uma fonte de legislação. Por que o Imam Malik considera isso? Porque vocês sabem muito bem que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando emigrou de Meca para Medina, ele se instalou lá por 10 anos e ensinou as pessoas, e a maior parte das leis islâmicas foram reveladas enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam estava na cidade de Medina. Então tudo o que eles praticam ou praticassem naquele tempo era uma prática baseada no Corão e assim como no Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso ele considera que uma das fontes da legislação islâmica é a prática de moradores da cidade de Medina. Serve como uma lei. Se eles fizerem algo qualquer, então o Imam Malik considera como lei para aquilo que chama ser tomado em conta em qualquer coisa que pode ser útil para muçulmanos. Então, essas são fontes da legislação islâmica. Oi? Eu perdi, qual que é a nona? A nona nós dissemos que é diligência. Tá. Que é ijtihad. Que é o quê? Ijtihad. Ijtihad. Então, o hadith, está aqui o primeiro hadith, an Amir al-Mu'minin Abi Hafs عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Antes de a gente começar a falar sobre o hadith em si, o conteúdo do hadith em si, eu gostaria de falar um pouco sobre Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, que é o narrador deste hadith. Ele que narrou e ouviu isso do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E conforme teólogos e muhaddithun, eles dizem que não há outra versão que foi narrada esta hadith além da narração de Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Então, primeiro vamos pegar aquilo que eu chamo a palavra Amir al-Mu'minin. Palavra Amir al-Mu'minin. Por que ele se denomina de Amir al-Mu'minin? Amir al-Mu'minin quer dizer que responsável dos crentes. Responsável dos crentes. Então, disse que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu e em seguida quem assumiu o poder foi Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. E ele era conhecido como Khalifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. O que quer dizer Khalifatu Rasulillah? Sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é sucessor da mensagem, mas sim no comando político, na chefia. Então era conhecido como Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Então Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ele não durou muito tempo no poder, veio falecer depois de 2 anos. Veio falecer depois de 2 anos. Então, quando sucede Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ele disse, as pessoas começaram a chamar ele de
Khalifati Rasulillah. Khalifati Rasulillah. Quer dizer, sucessor do profeta. Então a palavra assim ficou um pouco comprida. Até que apareceram algumas pessoas que vieram de Kufa. Kufa é a cidade uma das cidades do Iraque. Vieram e eles perguntaram: Aina Amirul Mu'minin? Onde é que está o responsável dos crentes? Perguntaram do Umar. Eles perguntaram: o que é esse Amirul Mu'minin? Ele disse: